esse é o sentido, é a disposição interior que eu quero transmitir para vocês, e que eu quero que vocês nutram hoje ao longo do dia. Ao longo do dia deve haver em vocês uma oração de gratidão contínua, acompanhando vocês ao longo do dia todo. Em cada conversa, em cada brincadeira, na piscina, no campinho lá, nos passeios, esse sentimento, essa oração presente no nosso coração, dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor cuidou do seu povo, e hoje estamos aqui desfrutando dessa comunhão santa, amorosa, pacífica, porque o Senhor agiu no nosso meio. Então, é esse o sentido desse dia. Não é um passeio qualquer, não é um retiro qualquer. É um dia de gratidão contínua pelo livramento do Senhor, pelo seu cuidado com o seu povo. Muito bem, então estando agora cientes do significado desse dia, vamos então olhar para o texto de Efésios 4, versículos 5 a 16. Veja aí, e mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos olhar para esse texto. Nós não vamos olhar para outros textos, não vai ter que ficar indo para outros versículos, vamos ficar só nesse texto aqui. Bom, então você pode abrir nesse texto, vai ficar permanentemente aí, e nós vamos juntos então descobrir quais são as verdades fundamentais que estão presentes aqui e de que modo essas verdades nos afetam, nós que somos o povo de Deus e pertencemos a uma igreja específica, uma igreja local. Muita gente fala da igreja universal, né, da igreja da comunidade dos santos espalhada pelo mundo. Tudo bem, isso existe, mas o Novo Testamento não enfatiza tanto isso. O Novo Testamento enfatiza a igreja local, aquela comunidade específica de crentes que se reúne ali numa localidade, numa cidade, numa vila, em algum lugar, aquele grupo ali, e que está debaixo ali de pastores e diáconos, e que se reúne ali, celebra a ceia, realiza batismos, lê juntos a palavra de Deus, ouve a explicação da palavra. São essas pequenas comunidades de santos, comunidades de fé, que o Novo Testamento enfatiza, realça. Então o texto que vai ser lido aqui é um texto que fala sobre o ideal de uma igreja local. Aqui Paulo escreveu para uma igreja em Éfeso. Como devem ser as igrejas específicas, como elas devem funcionar. O ideal para elas está presente aqui, está implícito e até de certa forma explícito aqui. Então vamos ver isso aí. Diz assim, versículo 5, Efésios 4. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Muito bem, esse texto aqui é um texto que os diáconos e pastores, nas suas reuniões mensais, todas as nossas reuniões mensais, nós, pastores e diáconos, lemos esse texto. É o texto já tradicional da abertura das nossas reuniões. Quando os diáconos e pastores e evangelistas, a liderança toda, se reúne mensalmente, como nós fazemos, nós abrimos a nossa reunião com a leitura desse texto aqui. Depois fazemos uma oração e aí nós seguimos com nossos assuntos, os itens da nossa pauta. E aí tratamos dos diversos assuntos. Nós começamos as reuniões sempre com esse texto.
Hoje eu quero compartilhar esse texto com vocês, mas eu preciso da ajuda de vocês para a compreensão desse texto. E para que vocês ajudem a mim e uns aos outros na compreensão desse texto, eu fiz algumas perguntas, eu elaborei algumas perguntas e eu quero que vocês olhem para o texto e descubram as respostas a essas perguntas. Juntos, então, nós vamos entender melhor esse texto. Então, eu tenho aqui as perguntas e vocês vão me dar as respostas. Não podem ser respostas inventadas da sua cabeça. A sua cabeça eu sei que é boa, é uma boa cabeça. Uma cabeça criativa, uma cabeça inteligente, uma cabeça bem dotada. Mas as suas percepções, o que você acha, isso, para nós, tem uma importância secundária, especialmente no campo do ensino bíblico. O que nós achamos é legal, mas não vincula ninguém, não obriga ninguém. O que nós achamos é algo que tem pouca relevância. Por isso, vocês vão buscar as respostas do que eu vou perguntar aqui no texto. E o texto, então, responderá as perguntas que eu formulei. Ok? Então, existe uma pergunta, a primeira pergunta que vocês vão olhar aí e vão tentar descobrir a resposta é a seguinte. Numa igreja, prestem atenção, numa igreja é por meio de quem que Deus age? Numa igreja, é por meio de quem que Deus age? Não invente. E se você olhar para mim, você não vai achar a resposta. Você tem que olhar para o texto. A resposta está fácil. Está no versículo 6. Se você olhar o versículo 6, você vai descobrir com facilidade por meio de quem Deus age numa igreja. Quem achou? Quem achou? Achou, Guilherme? Por meio de todos. Onde está isso, Guilherme? Versículo 6. Ah, Por meio de todos. um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e faz o quê? Age por meio de todos. E, claro, se somos todos crentes, está em todos. Ou seja, por meio de quem Deus age? Deus age numa igreja por meio de cada crente. E isso já deve trazer sobre você um certo grau de responsabilidade. Ou seja, você na igreja é o quê? Você é um instrumento para Deus agir dentro da igreja. Vocês não podem nunca perder de vista essa visão, essa percepção. Eu não sou apenas alguém que vai à igreja ouvir palestras doutrinárias. Isso faz parte do meu culto. Claro que eu devo ir à igreja ouvir palestras doutrinárias, porque essas palestras, esses sermões me alimentam, me edificam, me ensinam e protegem. Mas eu não vou a uma igreja, eu não faço parte de uma igreja apenas para sentar ali com os meus irmãos e ouvir uma palestra bíblica teológica. Eu faço parte de uma igreja porque eu sou um instrumento por meio do qual Deus age. Isso é muito importante. Se eu assumir, se eu perceber, se eu comprar esse ensino e acreditar nisso, será que eu vou participar da igreja apenas uma vez a cada 2 meses? Será que eu vou frequentar a igreja uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês? Claro que não. Claro que não. Se eu tiver essa noção de que eu sou um instrumento de Deus na vida das pessoas que estão ali, para trabalhar na igreja, para santificá-la, para aperfeiçoá-la, para enriquecê-la, para santificá-la, isso me eleva a uma condição de importância e de responsabilidade que eu não posso medir. Não há como eu medir isso. Meu Deus! Nós vivemos preocupados com a nossa autoestima. Vivemos preocupados com a nossa aparência. Vivemos preocupados com o nosso status, com tantas coisas. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que, meu Deus, eu não preciso me preocupar com nada disso. Com minha valorização pessoal, nada disso. Eu já tenho um valor preciosíssimo aos olhos de Deus, porque Ele me transformou. Eu, que não era nada, que era um cadáver, que era um morto espiritual. Ele me transformou num instrumento, por meio do qual Ele age no meio do seu povo santo. Senhor, como eu posso desprezar esse privilégio?
Como eu posso olhar para isso como se fosse nada? Como eu posso ser insensível a essa realidade tão fantástica, a esse privilégio tão singular que tão poucas pessoas têm? Como eu posso olhar para essa realidade com desprezo? Não há cabimento nisso, não há. Então existe nessas palavrinhas que o Given aí destacou e que os irmãos também acharam no versículo 6, existe algo muito importante para a nossa eclesiologia prática. Eu sou membro de uma igreja. E isso não significa apenas o meu nome numa lista. Isso não significa apenas que eu fui aprovado numa assembleia, como muitos serão aqui no dia 11. Isso significa que eu sou um instrumento de Deus, santo, na edificação do seu povo redimido. Eu tenho que levar isso muito a sério, porque esse privilégio é dado a pouquíssimas pessoas, aos eleitos de Deus, aos santificados por Ele, aos redimidos por seu sangue. Eu não posso virar as costas para uma realidade como essa. Muito bem. Vamos prosseguir, tem mais uma pergunta agora. Podemos prosseguir? Todos entenderam isso? Alguém quer perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa dentro disso? Não? Segunda pergunta. Prestem atenção. Numa igreja, quem recebeu a graça de Deus manifesta na entrega de dons, de dádivas, capacitações. Numa igreja, quem recebeu a graça de Deus, favor imerecido de Deus, essa graça manifesta na entrega de dons. A resposta está no versículo, está aberta a Bíblia? A resposta está no versículo 7. Olha no versículo 7 o que você acha. Quem? Ou seja, eu sou um instrumento, e além de ser um instrumento, Deus me preparou, Deus me capacitou para isso. Eu não sou um instrumento quebrado. Eu não sou um alicate grudado no chão. Sou isso. Eu não sou um martelo colado no chão. Não, um martelo inútil. Um alicate inútil. Não. O texto diz assim, ó. E a graça foi concedida a quem? A cada um de nós. E nós sabemos que essa graça está relacionada ao que diz o versículo 8. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu gratuitamente dons aos homens. Ou seja, o que o texto está dizendo é o seguinte, olha, cada crente é um instrumento. Deus age por meio de todos. Mas Ele colocou em cada um habilitações, habilidades, condições de ser um instrumento. Você pode achar assim, olha, mas eu não tenho nada. Eu nunca estudei. Eu nunca tive preparo para ser um instrumento de Deus. Doce ilusão, desculpa furada, ou você está enganado, ou o texto bíblico está enganado. Vamos pensar, qual dos dois será que está? Eu acho que é você. Acho que o texto bíblico não está enganado. O texto diz que a graça foi concedida a cada um de nós, ou seja, cada crente recebeu habilidades, capacitações, para ser um instrumento de Deus na vida da sua igreja. Cada crente. Você, inclusive, você que acha que você é inútil, que não serve de nada e que não sabe nada. Deus capacitou você de alguma forma. Ou para visitar alguém, ou para confortar alguém, ou para socorrer alguém, ou para aconselhar alguém de modo sábio e maduro. Mas Deus capacitou você. Deus capacitou você para encorajar alguém. Deus capacitou alguém para estender a mão para alguém. Deus capacitou você. A graça foi concedida a cada um de nós. Ele nos transformou em instrumentos e deu condições para cada um de nós de sermos úteis no seu serviço na igreja.
se nós somos membros inertes, distantes, insensíveis, apáticos, o nome disso é pecado, negligência, falta de responsabilidade. É isso. Pastor, é muito sério isso, sim. É muito sério isso. Mas se nós somos crentes, distantes na igreja, apáticos, indiferentes, frios, longe, isso é pecado, isso é errado. Nós não estamos realizando a vontade de Deus para as nossas vidas, a vontade que Ele teve e tem ao nos colocar no seu corpo. Quando Ele nos colocou no seu corpo, Ele nos transformou em instrumentos e nos capacitou. Se nós não fazemos nada, é porque somos negligentes, preguiçosos, indiferentes e estamos desprezando a palavra de Deus e as responsabilidades que Ele nos deu. Notem que essas coisas são sérias. Essas coisas são muito sérias. Mas elas devem ser consideradas. Eu sei que isso você pode não se sentir muito confortável diante disso. Mas a palavra de Deus diz essas coisas. Note, aqui não está falando de pastores, de missionários, de evangelistas, ainda não. Está falando de cada um de nós, todos nós. Vamos agora à terceira pergunta. Quando? Prestem atenção agora na terceira pergunta. Bem facinho, eu vou dizer que versículo está. Quando o ministério de Cristo de entregar dons começou? Está no versículo 8. Quando o ministério de Cristo de entregar dons começou? Foi na época de Caim e Abel. Foi? Não. Foi na época do profeta Elias e Eliseu. Foi? Não. Quando começou o ministério de Cristo de entregar dons? Está no versículo 8. Quem sabe? Quando ele subiu às alturas. Acertou, miserável. Não pode falar miserável, não sei o nome. Falar miserável, tem problema. Exatamente. Onde está isso? Está no próprio versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando então Cristo começou a conceder dons ao seu povo? Depois que ele foi assunto aos céus. Antes disso ele não fazia isso. Agora notem bem, é importante notar isso por quê? Porque essa diferença, por exemplo, entre a igreja e os santos do Antigo Testamento. Será que os santos do Antigo Testamento tinham os dons espirituais? Não. Aqui nós aprendemos que os dons espirituais dados à igreja, isso começou somente com a ascensão de Cristo. E por que isso é tão importante? Porque isso eleva esse ministério de Cristo a uma condição tão alta. Pelo seguinte, se você olhar o versículo, você vai ver algo meio estranho aqui. Levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. O que significa isso? Aquilo que existe é uma figura. Que figura é essa? É a figura de um general. É a figura de um general que voltou de uma batalha. E quando ele volta da batalha, o que ele faz? Ele está trazendo quem? Quem está trazendo? Olha o texto, não inventa. O que ele está trazendo? Ele está trazendo cativos. Quem são os cativos que ele está trazendo? Ele invadiu o império do mal, ele invadiu os países inimigos e ele trouxe cativos. Quem são os cativos que ele trouxe? Hã? É nós, como falam os corintianos, né? Os corintianos falam assim, não falam? É nós. Nós somos os cativos que ele trouxe. E mais, esse general era o costume na época. O general, quando ele voltava de uma batalha vitorioso, o que ele fazia? Ele trazia os seus cativos e para comemorar, ele dava presentes para as pessoas. O que é um dom? Dom é uma dádiva, é um presente. A palavra dom significa dádiva, presente. A ideia aqui é de um general vitorioso, um Cristo vitorioso, que volta de uma terrível batalha, trazendo os seus cativos para o seu império, e quando ele chega glorioso ali no seu reino, ele distribui presentes para os seus amigos. Olha que figura linda! Vejam que figura linda! O Senhor, com isso, ele mostra que as suas capacitações dadas a nós, são dadas a nós num contexto gloriosíssimo.
As capacitações que eu recebi do Senhor são capacitações que eu recebi a partir de um contexto glorioso, de um grande general, que me levou para o seu reino. E é curioso, porque ele dá presentes aos seus cativos. É uma coisa fantástica isso. Eu sou o cativo. E eu chego então ali, ele me leva para o seu reino. E ele então concede presentes para mim. Olha, vocês na verdade são livres, são meus servos livres que eu libertei. E eu tenho presentes para vocês. Estão aqui os meus presentes. Os meus presentes são capacitações que eu vou dar a vocês para que vocês sejam úteis no meu reino. Para que vocês sejam atuantes no meu reino. Para que vocês sejam produtivos no meu reino. Essa é uma dádiva gloriosa de um grande general vitorioso que libertou vocês, que trouxe vocês para o seu reino e agora quer lhes presentear. O que vocês acham disso? É algo maravilhoso ou não? Mais uma vez, eu posso desprezar essas coisas? Será que nós podemos ser uma igreja bíblica se nós formos crentes indiferentes, distantes, inativos? Crentes que não se conhecem uns aos outros? Crentes que não têm um ministério particular de edificação do seu irmão? Vocês que estão chegando à igreja agora, os 25 candidatos ao batismo ou à membresia que serão aceitos no dia 11, e os outros, cerca de 35 ou 40, que ainda não estão nessa lista, mas certamente entrarão nas próximas. É de uma igreja assim que vocês querem participar? Vocês querem participar de uma igreja assim? De instrumentos, de alicates grudados no chão? De martelos presos ao chão? Que não servem para nada? As dádivas gloriosas dadas por Cristo a nós, no momento de maior glória dele, nós simplesmente desprezamos e nos tornamos crentes apáticos, distantes e inúteis. É isso. É essa a igreja que nós queremos. É essa a igreja que estamos construindo. Vocês viram a minha indignação alguns domingos atrás, porque metade dos membros da igreja não vem à igreja. Acho que nem metade está aqui hoje. Membros da igreja. É essa a igreja que nós queremos. Eu não quero. Uma igreja assim desonra Cristo. Uma igreja assim desonra, inclusive, a ascensão de Cristo. Uma igreja assim desonra o livramento que Cristo trouxe ao nos trazer cativos para o seu reino. Uma igreja assim despreza as dádivas de Cristo, que ele em seu trono celeste, a partir do seu trono celeste, uma vez assunto aos céus, nos concedeu. Uma igreja assim, eu não quero. Eu não quero participar disso. Eu não quero ser pastor de uma igreja assim. Não sei, pastor Isaac quer? Pastor Thomas quer? Me recuso a ser pastor de uma igreja. Uma igreja que silenciosamente, ali, de modo tácito, despreza as glórias de Cristo por sua apatia, por sua indiferença, por seu desprezamento. E ninguém aqui deve querer ser um membro assim, um crente assim, porque isso envergonha o ideal de Cristo e a sua obra conforme nós vimos aqui. Muito bem. Alguém quer perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa? Não? Okay. Quarta pergunta. Por que? Quarta pergunta. Por que podemos dizer que a entrega de dons serve para completar o que falta à igreja? A igreja é perfeita? Sim ou não? Não. Faltam coisas à igreja? Faltam. A sua vida espiritual é perfeita? A minha é. Não é não. A minha não é. Pergunta. A nossa vida espiritual tem falhas que precisam ser preenchidas? A minha tem. A minha tem.
A Simone sabe. São pouquinhos, né, Simone? Mas, a sua também tem. De que modo, veja, por que nós podemos dizer que a entrega de dons serve para completar o que falta à igreja? Versículos 9 e 10. Veja, olha o 9. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Não é que Cristo foi para o fundo de um poço, não é? As regiões inferiores da terra é aqui. Ele estava no céu, ele desceu às regiões inferiores, que é aqui, que é a terra. Tá bom? É esse o sentido aqui. E veja aí, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. E que é isso? É a ascensão. E ele subiu acima de todos os céus. E ele fez o quê? Olha o texto. Para quê? Hã? Para o quê? Para preencher, para encher todo, para completar todas as coisas. O que ele está pensando aqui? Completar o mundo? Completar as galáxias? Completar o universo, as estrelas? Claro que não. Quando ele fala aqui que ele subiu às alturas e lá de cima ele passou a encher, a completar, aqui encher significa completar. Completar o que falta. É a ideia presente nesse verbo, é completar o que falta, preencher o que está faltando. Quando ele subiu às alturas e o texto fala que ele preencheu todas as coisas, o que significa isso? Pelo contexto todo, isso significa que quando ele subiu às alturas e começou a dar dons aos homens, o seu objetivo era, ao fazer isso, preencher as faltas, completar o que faltava. Como Deus pode completar o que falta na nossa igreja? Como Jesus pode preencher o que está vazio em nossa igreja? Como? Muito simples, por meio de você. Ele capacitou você como um instrumento, Ele deu a você dons, Ele deu a você capacitações especiais, Ele fez isso a partir do seu trono glorioso, tendo levado você cativo ao seu reino e concedido presentes para você. Através disso, Ele preenche o que falta. O que falta em nossa igreja? Quais são as lacunas da nossa igreja? Nós podemos imaginar algumas. Talvez você possa pensar na nossa igreja, falta talvez uma aproximação maior entre as pessoas. Ah, é? Comece a usar o dom e a capacitação que Deus lhe deu para preencher isso que falta. Assim, Cristo, através de você, agindo por meio de você, que age por meio de todos, Ele vai encher todas as coisas, começando por você. É importante sabermos disso. Nós somos os instrumentos do Cristo exaltado. Nós somos os instrumentos do Cristo glorificado, usados por Ele para preencher as lacunas que faltam em nossa igreja. Vocês já viram crentes falando mal da igreja? Já viram? Alguma vez? Reclamando que a igreja não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Que a igreja não é assim, não é assado, não é de outro jeito. Já viram isso? Sabe de quem é a culpa? Dele. Porque ele recebeu condições do Cristo exaltado para preencher as coisas. E se ele está reclamando da sua própria falta de atividade, da sua própria falta de ação. Ele é um dos responsáveis. Então nós não podemos nos colocar na posição, nós que somos membros da nossa igreja, e aqueles estão chegando, não podemos nos colocar na posição de críticos. Nós só podemos nos colocar na posição de críticos de nós mesmos. Senhor, estou vendo uma ausência, uma falha, uma lacuna. O Cristo exaltado subiu aos céus para preencher todas as coisas. E Ele faz isso através de mim, através do seu povo. E eu sou parte desse povo. Usa-me para preencher Usa-me para preencher esse espaço que está vazio. Essa é a postura do crente que sabe que foi capacitado e recebeu condições para isso. Muito bem. Tudo bem até aqui? Está difícil? Está difícil?
Não? Você está entendendo, pastor? Opa! É nóis. Ok. Muito bem. Outra pergunta. Presta atenção, está aí no texto também. Vocês querem que eu pare já? Querem que eu pare? Continuo depois? Não? Mais um pouquinho. Quais são os dons de maior destaque elencados por Paulo? Os dons não são todos. São os dons de maior destaque. Ele destacou aqui os dons de liderança, por assim dizer, de ensino e liderança. Quais são os dons de maior destaque elencados por Paulo? A resposta é no versículo 11. Hã? Onde estão? Quantos são? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São 5, né? É que algumas pessoas entendem que o último, pastor e mestre, é um só. É o pastor mestre, é o pastor professor. Então tem gente que fala que são 4 dons aqui. O último é o pastor mestre. Outros falam, não, são 2 coisas diferentes. Tem o pastor, que é também um mestre, mas tem um mestre que não é pastor, mas ele é mestre. Ok, tanto faz. O fato é que esses são os principais. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ok? Eu não sou apóstolo ainda, estou esperando uma promoção. Eu estou há 30 anos já no ministério e ainda não fui promovido a apóstolo. Vocês têm que fazer uma reunião aí para me colocar nessa posição, me ungir para que eu vire apóstolo, tá bom? Amém? Não. Nós sabemos que os apóstolos foram colocados nessa função pelo próprio Senhor Jesus. Só existiram 12 apóstolos, no máximo 13, se a gente colocar o apóstolo Paulo lá como nascido fora do tempo. Para ser apóstolo, era necessário ver Cristo ressurreto, e isso bastava? Não. Mais de 500 irmãos viram Jesus ressurreto. E não eram apóstolos. Para ser apóstolo, tinha que ver Jesus ressurreto e receber essa função da própria boca dele. Paulo falava, eu não recebi o apostolado de homem nenhum, mas do próprio Senhor. Então, não existem mais apóstolos hoje, porque somente 13 pessoas viram o Senhor e receberam o apostolado dele. Só 13. Existem os outros apóstolos, mas são falsos apóstolos que se autodenominam apóstolos. Apocalipse 2:2 mostra que essa prática já existia naquela época. Pessoas que se autodenominavam apóstolos. São falsos apóstolos. Então vocês sabem. Os apóstolos são somente esses que eu mencionei. Então, nós não temos aqui. Agora, nós podemos desfrutar do ministério deles? Desses apóstolos? Sim ou não? Sim. Claro! Eles deixaram uma herança doutrinária. Deixaram uma herança doutrinária para nós. Nós desfrutamos do ministério deles, das bênçãos deles, do trabalho deles, todos os domingos, ou todos os dias, cada vez que lemos a Bíblia. E quanto aos profetas? Existem profetas hoje? Tem alguém aqui com problemas financeiros? Acertei? Bastante. Tem alguém aqui com algum problema de saúde e está preocupado? Só olhar pro meu lado. Isso é ser profeta? Cara, bobagem. Bobagem, né? Invenções, todas isso. Amanhã eu vou começar a introdução do texto sobre a escada de Jacó. Então vou falar, a título de preliminar, vou falar sobre os problemas dos sonhos, né? Jacó teve um sonho. E vou falar sobre isso amanhã, e baseando em Jeremias 23. É um aspecto mais introdutório, preliminar, para depois entrarmos no texto mesmo. E falaremos mais sobre isso amanhã. Mas a Bíblia fala o seguinte, a Bíblia fala que a igreja foi edificada, ou ela é edificada, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Efésios 2:20. Efésios 2:20 fala que a igreja foi construída sobre uma base, um alicerce. Esse alicerce são os apóstolos e profetas, ou seja, quando foi que os apóstolos e profetas existiram? Na época em que Deus estava lançando os fundamentos, os alicerces. Deus lançou os alicerces e os fundamentos usando apóstolos e profetas. Agora,
Nós, os pastores, os mestres, os evangelistas, edificam sobre esse alicerce que os apóstolos e profetas lançaram lá atrás, nos dias em que o Novo Testamento, em que a Bíblia estava sendo produzida. Então nós cremos que se existissem profetas hoje, a Bíblia ainda estaria sendo escrita, porque estaríamos ainda na época dos alicerces. Mas o apóstolo Paulo mostra que não, que os apóstolos e profetas lançaram ali os alicerces, e agora então nós construímos sobre eles. Então o que nós temos hoje na igreja? Temos apóstolos? Não, mas desfrutamos do ministério deles. Temos profetas? Não, mas desfrutamos da herança deles nas páginas das Escrituras. Temos evangelistas? Temos? Aí tem, né? Evangelista tem que ter. Né? Na igreja tem o Júlio, que é evangelista. Ali, Júlio, dá tchau. Ó, já evangelizou alguém essa semana? Já, 2 pessoas. Ó, é evangelista. Temos o Leandro Boer, que é evangelista também, lá nos Estados Unidos. Há outras pessoas aqui que são evangelistas, que com muita facilidade compartilham a fé. Tem facilidade com isso. Que evangelizam com uma habilidade que é impressionante. Eu conheci pessoas assim. Eu tive um colega de seminário, Júlio, que era impressionante. Ele evangelizava essa coluna. Se ele parasse do lado dessa coluna, começava a evangelizar a coluna. Falava, Júlio, é uma coluna. Não, mas todo mundo tem que ouvir. Era impressionante. Ele evangelizava tudo. Sem parar. Eu me lembro que uma vez eu fui num restaurante com ele durante o curso e tomamos um cafezinho e para sair do restaurante era um muquifo, né, que a gente comia, né? Era um muquifo em cima, assim, lá perto lá da Consolação. E tinha uma escadinha assim. E começamos a tomar um cafezinho ali antes de ir embora, depois do almoço, e tinha aquela escadinha que saía ali da entrada do restaurante até a rua. E quando estávamos tomando um cafezinho, passou um moço com uma cruz pendurada, uma cruz enorme pendurada aqui, no peito. E pediu uma informação para o Júlio. Falei, meu Deus. O Júlio pegou o cafezinho, e irmãos, olha, sem brincadeira, no trajeto da escada, daquele andar até a rua, o Júlio pregou, fez apelo, cantou o hino, no trajeto da escada. O moço chegou lá embaixo evangelizado. Eu falei, Júlio, o que é isso, rapaz? Eu falei assim, Marcos, é o maior prazer da minha vida fazer isso. Eu não consigo parar de fazer isso. Aí acabou a aula, eu fui com ele para o metrô. Estava no metrô. Chegou uma pessoa e falou assim pro Júlio, onde é a Estação Paraíso? Eu falei, tchau, gente. Eu não acreditei. Deus mandava a pessoa com a ponte pronta. Mandava a pessoa com a cruz. Aquela cruz daquele homem saiu caro para ele. Porque ele explicou da cruz e desceu na escadinha. O cara e desceu na escadinha. Chegou lá embaixo e tem a fala da cruz de Cristo. O outro chega e pergunta do paraíso. Deus mandava a pessoa ali. É impressionante isso. E há pessoas que são assim. Deus capacitou. Eu não tenho essa capacidade. Eu sei evangelizar, evangelizo, as oportunidades que eu tenho, mas eu não tenho essa habilidade que essas pessoas têm. E há irmãos da nossa igreja que são assim, que sabem fazer. Pessoas simples, pessoas que nunca fizeram seminário, mas que sabem, têm ali o seu jeito e evangelizam. É impressionante. Eu conheço o pastor Jamil Abdala. O pastor Jamil Abdala é um pastor, nós oramos por ele sempre, está muito doente, vai ser operado agora dia 28, muito mal a saúde dele. O pastor Jamil acho que não tem muito tempo de vida. Acho que a Kátia conhece o pastor Jamil. A Kátia sabe, ele discipulado na Beneficência Portuguesa. Nós oramos por ele, esse é o nosso grupo de oração. O pastor Jamil é evangelista fanático. Kátia, ele não estava... Na sala de exame ele evangelizou umas 10 pessoas. Olha, na sala de exame. O pessoal vai olhar o coração dele, ele olha o coração das pessoas. Impressionante. Ali. E ele, todo mundo, ele é um homem extraordinário. É um dom que Deus deu para ele. É um dom. Evangelista. Nós temos pessoas assim na igreja? Temos. Talvez você seja uma pessoa assim. São evangelistas. A Bíblia fala de pastores e mestres. São outras funções. Há pessoas que têm essa habilidade de serem pastores, de cuidarem, de alimentarem, serem mestres, ensinarem a palavra. Deus capacitou para isso. Tudo isso para quê? Veja, o texto vai dizer para quê. Mas existem esses dons aí que vocês destacaram, esses dons que nós mencionamos aí. Agora vejam bem a sexta pergunta. Olha a sexta pergunta agora. Prestem atenção para não responder errado, porque a resposta está no versículo 12. Olha só. Para que servem os dons
de maior destaque elencados no versículo 11. Para a edificação do corpo de Cristo. Olha lá, acertou miserável de novo. Olha só o 09 acertando tudo certinho. Por quê? Ele está olhando o texto, não está inventando. Ele está vendo o texto. Olha o que o 09 disse. Com vistas, ele concedeu esses dons com vistas ao aperfeiçoamento de quem? Quem são os santos? Nós todos. Esses homens foram colocados, são os dons de maior destaque. Os pastores, mestres, eles foram colocados não para fazer show, não para contar piada, não para divertir vocês com um sermão bonito. Não. Os pastores, mestres, evangelistas, com base no trabalho dos apóstolos e profetas, eles foram colocados na igreja para aperfeiçoar os santos. O que é aperfeiçoar? Completar o que falta. Dar aos irmãos uma maturidade maior, uma capacitação maior. Veja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para quê? Olha o texto. Para eles fazerem o quê? Não, correu muito. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, aperfeiçoamento para quê? Vocês estão olhando o texto ou não estão? Serviço. Tá fácil, né, gente? Não inventa. Olha aqui, ó. O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. E qual é o propósito final? Olha o 12 ainda. A edificação do corpo de Cristo. Olha então qual é a tarefa que apóstolos, profetas, ali os seus escritos, pastores, mestres, evangelistas têm que fazer. Nós, eu, pastor Thomas, o Júlio, o pastor Nicolas, sumiu? Pastor Nicolas, pastor Robson, pastor Isaac. Qual é a nossa tarefa? Nós temos que equipar vocês. Para quê? Para que vocês sejam úteis na igreja. Nós temos que aperfeiçoar vocês para que vocês sejam úteis na igreja. E sendo úteis na igreja, o que vai acontecer? A igreja será edificada. Ou seja, o trabalho é só dos pastores? Não. Os pastores vão distribuir, vão treinar vocês, vão dar elementos para vocês, para que vocês trabalhem na edificação do corpo. Isso que é importante. Ou seja, eu não vou somente ouvir uma palestra. Eu não vou somente assistir um culto. Hoje não teve um louvor mais agitadinho. Eu nem pude arriscar uma dancinha. Não é isso. Não é isso. Eu não vou lá para isso. Eu vou à igreja para ser edificado, para aprender. E enquanto estou aprendendo, eu estou sendo capacitado. Para quê? Para desempenhar o meu serviço. O meu serviço na igreja. E a igreja então será edificada. Quem então, irmãos, é responsável pela edificação da igreja? Quem? Os pastores e quem mais? Se os pastores não derem as condições para vocês podem reclamar. Vocês podem reclamar. Pastor, é muita historinha, é muito caos, é muita piadinha, é muita musiquinha, e nós não estamos recebendo elementos para sermos úteis. Não estamos. Por outro lado, se os pastores e mestres e evangelistas estão fazendo o seu trabalho e as pessoas não vão à igreja, de quem é a responsabilidade por não ter preparo? De quem não vai. A pessoa que não vai está dizendo: eu não estou eu não quero, não preciso de treinamento, até porque eu não tenho interesse nenhum em ser útil para nós. Essa é a mentalidade que a pessoa tem. Agora, se nós funcionarmos desse jeito, os irmãos que estão aqui, os que estão chegando, se funcionarmos desse jeito, a igreja será edificada. Até com fundo musical eu falei agora, treinei esse momento, para nesse momento colocar fundo musical, porque é muito, muito importante. Qual é o momento então? Qual é a frase importante? A frase importante é a seguinte: os pastores que Deus colocou, mestres, evangelistas, com base nos apóstolos e profetas, vão dar condições para os irmãos servirem a igreja. E então todos juntos, recebendo o treinamento dos pastores, recebendo o ensino dos pastores, e habilitados então para o serviço, vão fazer com que a igreja seja edificada. E então sim,
nós seremos a igreja que Cristo quer. É desse jeito que ela funciona. Veja aí na sequência. Veja aí. Pode soltar o fundo musical. Pode soltar. Olha a sequência, outra pergunta. Outra pergunta. Qual é o ponto máximo de maturidade de uma igreja? Qual é o ponto máximo? Está no versículo 13. Qual é o ponto máximo de maturidade de uma igreja? Ok. Vai vendo aí. Aperta o botão aí. Está no versículo 13. Qual é o ponto máximo de maturidade de uma igreja? Olha só, tem várias coisas, né? Tem várias coisas ou não tem? Tem, né? Olha só. Tudo isso, ó, todo mundo trabalhando. Os pastores treinando, os membros servindo com o equipamento que receberam, tá? E aí, todos amadurecendo. Até que ponto? Olha o ponto máximo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, todos nós tendo uma compreensão doutrinária única. Nós compreendendo a fé cristã. Nós entendemos a fé cristã. Nós compreendemos qual é o nosso credo. Nós conhecemos o nosso credo e juntos defendemos esse credo. Há um credo no cristianismo, um conjunto de verdades escritas. Nós juntos cremos nisso. Não é uma igreja de divisões. Eu creio nisso, eu creio naquilo. Não. Há uma unidade no pensamento. Há uma unidade no crer. Todos compreendem a herança doutrinária dos apóstolos e abraçam juntos aquele conjunto de verdades que nós dizemos, essa é a nossa fé, e estamos unidos ao redor disso. Vejam a sequência. A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Será que é possível isso? O pleno conhecimento do Filho de Deus. Conhecê-lo intimamente. Conhecê-lo profundamente. Ele sendo nosso amigo. Andando conosco. Presente conosco em cada decisão nossa. Em cada rumo que tomamos. Em cada reunião de jovens. Em cada conversa que nós temos com os nossos irmãos. Em cada culto de que participamos, em cada hino que cantamos, o Senhor conosco, sendo nosso amigo, a intimidade dEle, o conhecimento dEle, do seu caráter, da sua ação, da sua vontade. Tudo isso, nós conhecendo tudo isso, tendo sido edificados pelo ministério uns dos outros. A perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude, a estatura plena de Cristo, ou seja, o nosso caráter transformado, sendo semelhante ao de Jesus. Imagine isso. O que é isso? Meu Deus. Isso é o céu. Isso é o céu. Todos nós, todos, conhecendo a sã doutrina e apegados juntos a ela, defendendo-a e andando com o Senhor como nosso maior amigo. E todos juntos sendo maduros espiritualmente, tendo maturidade moral, sendo semelhantes a Cristo no seu modo de agir, de pensar, de reagir, de viver, de andar. Isso é o alvo supremo de todo esse exercício. Os pastores trabalhando, equipando os santos de posse desse equipamento, ministrando nas vidas uns dos outros, e a igreja então sendo edificada a esse ponto, em que todos se parecem com Jesus. Meu Deus, é o céu, é o céu. É o que nós queremos, vocês querem isso? Amém? Amém. Eu lembro, quando era jovem, de Sadhu Sundarsin. Era um evangelista que sumiu no Tibete. Desapareceu no Tibete, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ele evangelizava nas montanhas do Tibete. E ele tinha sido um indiano, um sadhu, um mestre indiano, que se converteu e abandonou o hinduísmo, mas manteve as roupas de sadhu e evangelizava as pessoas. E um dia ele bateu na porta da casa de um missionário, o menininho, o filho do missionário, atendeu, né? E ele falou assim, você pode chamar o seu pai? Ele falou assim, vou sim. Aí ele foi lá, chamou o pai, falou assim, pai, tem um homem na porta. O pai falou assim, mas quem é? Ele falou, olha pai, eu não sei, mas eu acho que é Jesus.
Não sei se é cada arma do Sadhu-Sum, as roupas, não sei. Mas já imaginou? Ou será que foi o jeito do Sadhu Sundar Singh falar? Ou será que era a sua postura que fez o menino pensar assim? Pai, eu não sei. Não sei. Mas acho que é Jesus. Já imaginaram se as pessoas olhassem para você? Pessoal, não sei quem é aquela pessoa. Mas lembra muito Jesus. Já pensaram? O que é isso? Senhor, nesse mundo em que todos parecem demônios, nesse mundo em que todos parecem loucos, meu Deus, a humanidade está desfigurada, as pessoas parecem animais, as pessoas se parecem com animais, monstros, demônios, diabos. Aparece alguém simples, de uma pequena igrejinha na Zona Norte. As pessoas olham para ela e dizem: como essa pessoa se parece com Jesus? Coisa maravilhosa isso. Resultado do trabalho de quem? Do pastor Marcos? Do pastor Isaac? Não. Resultado do trabalho de quem? Resultado do trabalho de Deus, que age por meio de... Você quer uma igreja assim? Você quer? Eu quero. Eu quero uma igreja assim. Mas para isso temos que estar conscientes desse texto. Veja a sequência. Mais uma pergunta. Qual é o resultado dessa maturidade? Versículo 14. Pode falar 09 se quiser. Qual é o resultado dessa maturidade? Para que não sejamos mais como crianças. E aí prossegue o texto dizendo o que a criança faz. O que ela faz? Ela é o quê? Agitada, jogada de cá para lá. Pelo quê? Por qualquer ventre de doutrina. Ah, aqui a gente está com a unção. Ali atrás, está com a unção do dente de ouro. A unção. O que é isso? O que é isso? Esse hospício, o que é isso? Eu estou sendo levado de lá para cá, como criança, por qualquer vento do outro. Já viu criança em brinquedo? Já soltou criança em parquinho? Ele não sabe onde ele para. Ele corre para cá, ele corre para lá. Agora eu quero balanço, agora eu quero... Ele nem sentou no balanço, brinca um pouco no balanço, agora eu quero a roda gigante. Agora... É uma loucura. É criança, não se apega a nada. Há crentes que são assim ou não? O texto fala: se vocês forem maduros, vocês não serão mais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento doutrina. Aqui já muda, já não é mais o menino, é a palha. Já viu a palha ao vento? Vai levar. Bateu o vento, ela vai levar. O texto fala: se vocês forem maduros, vocês não serão assim. Vejam aí quem espalha essas doutrinas falsas. Veja aí. Quem são? Homens astuciosos que induzem ao... Tem alguns hoje? Tem crentes que seguem essas pessoas? Qual é o remédio para não seguir essas pessoas? Maturidade. De onde vem a maturidade? Do ministério dos santos, por meio de quem Deus age. Sem isso, as pessoas serão levadas ao redor por qualquer mentira inventada por aí. E é o que tem acontecido hoje em dia. Eu me lembro da minha igreja quando eu era adolescente. Irmãos, é assustador. Quantas pessoas daquela igreja hoje estão em igrejas falsas? É assustador. É impressionante. O que aconteceu? Aquela igreja tinha programações, coro, peças teatrais, um monte de eventos. Mas o que ela não tinha? Não tinha a responsabilidade de cada membro na edificação do seu irmão. E o resultado ao longo dos anos foi isso. Levados por qualquer vento de doutrina, enganados por homens maus. E todos estão por aí espalhados. Espero que essa não seja a nossa realidade dentro de alguns anos. Penúltima pergunta. Qual é o oposto da conduta descrita no versículo 14? Está no versículo 15.
Qual é o oposto da conduta descrita no versículo 14? Qual é? Em vez de seguir os homens maus, o que eu faço? Eu sigo a verdade em amor. E aí o que acontece? Nesse contexto todo eu sigo a verdade em amor, a verdade ministrada pelos crentes, a verdade ministrada pelos pastores e líderes. E o que acontece então? Eu cresço em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mais uma vez, crescimento espiritual. Eu não sigo os falsos mestres, eu sigo a verdade. A verdade que está sendo propagada pelos irmãos e pelos pastores. Eu sou edificado. E aí eu cresço naquele que é a cabeça, que é Cristo. E a última pergunta está no versículo 16. Como a igreja poderá ser bem ajustada, consolidada e edificada em amor? Está bem fácil. Olha o versículo 16. Como a igreja poderá ser bem ajustada, consolidada e edificada em amor? Tem uma frase no versículo 16 que dá a resposta. Uma frase que está no versículo 16. Hã? Segundo o quê? A justa cooperação de cada pastor. Acertei? Como a igreja pode ser ajustada? É um corpo. Já viu um corpo desconjuntado? Já viu, pastor Thomas? Já viu? Sou eu. Já viu o corpo desconjuntado? Como que é? Olha lá. Está lá, sentado lá. Tá. Olha só, o corpo não consolidado é um corpo na geleia. Já viu isso? Um corpo que não é... Aqui as duas ideias é de algo solidamente conectado, unificado. Não é um braço solto, não é uma perna solta, não é o pescoço, nada. É tudo junto e bem consolidado, ali forte. Como eu, não eu. Não eu não. O corpo. Eu estou fazendo academia. Eu vou fazer até tatuagem. No sarado. Mas nota. Não vou brincando, hein? Eu não vou fazer nada. Mas nota. É um corpo em que há tudo está bem conectado. Força, unidade. É um corpo forte. Agora a pergunta, esse corpo é a igreja. A pergunta é, como ele pode ser assim? Ele pode ser bem ajustado, consolidado e que vai crescendo. O texto fala, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo. Como isso pode acontecer? Ele ser ajustado, consolidado e crescer. O texto responde, vocês já acharam a resposta. Como? Pela justa cooperação. Você está aqui? Sim ou não? Sim. Você está aqui. Você. Eu e você. Eu e você estamos aqui. Cada parte, cada pedacinho desse corpo, cada membro, cada crente é responsável por isso. Se todos se unirem e trabalharem para a edificação do corpo, esse corpo será bem forte, unificado, consolidado e vai crescer. Não é crescimento numérico, não é isso. É o crescimento no rumo do caráter de Cristo. Responsabilidade de quem? Todos. Muito bem. E aí terminou o texto. Viram como não é difícil? É fácil entender o texto. Agora a pergunta é para vocês. Alguém tem sugestões de como cada um do corpo pode ser útil para a edificação? Quem quer falar? Dê uma sugestão. Pastor Nicolas, sugira como uma pessoa comum pode trabalhar para a edificação do corpo, de modo que esse corpo seja unificado, sólido e cresça no rumo da estatura de Cristo. Dá um exemplo, uma coisa simples. O que ele pode fazer? O que o irmão Zezinho pode fazer?
promover um ambiente agradável, limpo, organizado, para que tudo aconteça. Ok. Ele pode ser alguém que, na prática, alguém que ajuda a limpar a igreja. É o dom de serviço, de que fala Romano. Ele vai trabalhar ali para criar um ambiente onde as pessoas possam conviver. Não, uma coisa bem prática. 09. Tentar ao máximo não pecar. Tentar viver uma vida reta, por quê? Porque um pouco de fermento faz o quê? Se eu vivo no pecado, a igreja toda é maculada, né? Se eu estou no pecado, uma laranja podre estraga as outras também. Muito bem, obrigado. Quem mais quer sugerir? O que podemos fazer para sermos ministros na igreja? Cada um de nós, para a edificação do corpo. Quem mais quer falar? Cadê o jovem? Conhecer as lutas dos irmãos. Conhecer as lutas dos irmãos. Muito bem. E aí, eu conheço as lutas. O que eu poderia fazer em face disso, Carlos? Consolar, orientar os irmãos, deixar um versículo bíblico para eles. O que mais podemos fazer? Comunhão, manter a comunhão com os irmãos. Coisas práticas. Os moços aí atrás não vão falar nada. Todos em silêncio. Querem falar alguma coisa? Sugestão. Visitar os irmãos. Visitar os irmãos. Visitar os irmãos nas suas enfermidades, nas suas lutas, nas suas necessidades. Roseli. Acho assim, nós temos que ter mais interesse também, se aproximar dos irmãos, saber das dificuldades principalmente. Sim. Às vezes eles estão atravessando alguma coisa assim, Pesado. difícil, mesmo na vida espiritual, né? Às vezes eu converso assim e do nada a pessoa fala. Então, estar mais presente. Assim. Estando presente na igreja, eu vou conversar com as pessoas. E conversando com os meus irmãos, eu vou saber das suas lutas, dos seus problemas. Né? E eu vou poder ajudá-las também. O que mais podemos fazer? Coisa que a gente passou. Isso, compartilhar o que nós passamos. Falar, né? Sim. Ó, passei por isso, eu fiz isso, aconteceu isso. Nós temos tantos instrumentos, né? Nós temos o WhatsApp, grupo lá, tantos pedidos de oração. Nós podemos nos aproximar daqueles irmãos, falar com eles, deixar um versículo para eles, telefonar para eles. Esses dias eu escrevi para uma pessoa e disse assim, está bem meu irmão, alguma coisa assim. Quando eu escrevi irmão, ele veio falar comigo depois. O pastor, foi tão gostoso aquele tratamento de irmão. Me fez um bem. Nossa, nada a ver. Me fez um bem tão grande, tão grande. Eu ler aquela palavra, o pastor me chamou de irmão. Eu estava precisando ouvir isso. O pastor é meu irmão. Eu tenho um irmão. Meu pastor é meu irmão. Como me fez bem aquilo? Eu falei, nossa, eu vou começar a colocar irmão para todo mundo. Eu comecei a escrever, agora eu chamo de irmão. Aquilo trouxe consolo, trouxe alento, trouxe alegria para o coração. Uma palavrinha. A palavrinha, irmão. Então, nós temos que ser sensíveis a essas coisas todas. O fato é que você tem que sair do dia da igreja pensando o seguinte: quais são as coisas que eu, como parte desse corpo, posso fazer para edificar? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Por que Deus me colocou na redenção? Por quê? Será que Deus me colocou na redenção só para receber? Não. Deus me colocou na redenção para receber, mas não só para isso. Ele me capacitou e Ele vai agir por meio de todos. Ele está em todos e age por meio de todos. E Ele concedeu a cada um habilidades para que realizemos o seu serviço para a edificação do seu corpo. E cada um aqui tem essa responsabilidade. Amém? Irmãos, muito obrigado. Espero que essa palavra permaneça no coração de todos.